Bom, meus amados, mais uma vez a paz do Senhor a todos. Vamos repartir aqui um pouquinho daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, mas para que vocês entendam o que Deus tem feito, é legal saber como nós chegamos, né? Eu costumo dizer lá na nossa comunidade que antes de Jesus, a única coisa que eu não fiz foi matar. O resto, na vida de ímpio, tudo aquilo que era possível fazer, a gente fazia. E aprove a Deus, pela misericórdia, cuidar da gente. Quando eu era garoto, tinha o sonho de ser jogador de futebol, cheguei muito perto, quase fui profissional, aí tive que abandonar a carreira, porque meu pai se aposentou. Do futebol, a única coisa que sobrou foi a bola, que eu carrego comigo por onde quer que eu vou, né? Não tem jeito, mas Deus é bom. E ali por volta de 97, eu comecei a namorar com Jesus. Meu filho mais novo teve um problema de saúde, então a gente, guarde bem isso, a gente ia à igreja para receber de Deus a cura. E por 3 anos eu fui à igreja para receber a cura, e quando a gente alcançava uma graça, pum, já recebi, não preciso mais ficar, vou embora. E eu não entendia que eu precisava ser a igreja. Enquanto eu quis ir à igreja, eu colecionei muitas derrotas, até um dia que não teve jeito. Eu me entreguei ao Senhor, isso na igreja presbiteriana independente, lá de São Caetano do Sul. E um dia eu tive um chamado de Deus para ser pastor. Logo que saí da loucura, Deus me chamou, eu falei, mas Deus é maluco mesmo, né? E aí, a gente lendo, ele escolhe as coisas loucas do mundo. Eu fui falar para minha mulher daquela visão que eu tive, ela falou, você bebeu? Eu falei, ainda não, parei com esse negócio. Fui falar com a minha mãe falou, mas é muito cedo. Aí eu fui falar com o pastor. Ela falou, não, isso é de Deus, eu vou te ajudar. E ali eu comecei a minha caminhada com Deus. Passado um tempo, ele me encaminhou ao seminário, fiz a faculdade de teologia. E pude ver também que, às vezes, a teologia demais, ela confunde a cabeça e não nos leva a Deus, nos afasta de Deus. E quando eu estava me formando no 5º ano de faculdade, eu fui convidado a me retirar da igreja. Poxa, o que aconteceu? Me avivei, e os presbiterianos acharam que eu ia pentecostalizar a igreja, e falaram, segue teu caminho. Falei, caramba, que legal. E eu tinha uma palavra de Deus em Isaías, que dizia, porque minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas eu não entendia isso. E acabei criando mais uma denominação. Aquilo que fizeram comigo, talvez eu estivesse fazendo com os outros. E um belo dia eu tive um contato com o Evangelho do Reino. E vi que tudo aquilo que eu tinha aprendido podia ser melhorado, podia ser aprimorado e ter a direção certa. E conheci o Fonseca mais ou menos há uns 10 anos. E por 10 anos eu mandei o Fonseca embora da minha vida, porque eu falava, isso que vocês vivem é mentira. Não dá para viver, não. Quando a gente é muito cheio de denominação, muito cheio de instituição, a gente não consegue viver o reino. A gente vive até a página 2, vive de aparência. Vive de imagem. Mas o Senhor não quer que a gente tenha imagem. O Senhor quer que a gente tenha vida. E aí nós começamos. Isso tem sido uma libertação para nós, tem sido uma bênção para nós ali em São Caetano. Mas tem uma coisa, nós precisamos muito de vocês. Mas muito do corpo. Porque nós estamos só no começo. E quando a gente é muito novo, a gente não pode cobrar nada de criança. Porque só está aprendendo. Mas se a gente instruir direitinho, ela vai longe. Então, hoje, eu queria dizer a vocês aqui que nós também, vinculados lá, estamos vinculados aqui também. E precisamos da ajuda de vocês. Eu quero repartir com vocês alguma coisa que a gente tem vivido. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 20. Isso aqui eu conversei com os irmãos ali no grupo da casa da irmã Gleice. Eu quero dividir com vocês. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21, diz assim. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu,
Não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Senhor, pela tua infinita misericórdia, nessa hora que diminuamos nós para que cresça aqui o teu Espírito Santo. Usa-nos na beleza da tua santidade, que eu e o teu povo entendamos aquilo que o Senhor quer de nós, Senhor. Então, toma todo o nosso coração, como nós louvamos, que não haja espaço para que a nossa carnalidade grite, para que a nossa humanidade grite, e que nós nos desviemos do Senhor. Então, toma o teu lugar em nós, fica conosco, perdoa os nossos pecados. Oramos e agradecemos ao Senhor fazendo isso. Em nome de Jesus, amém? E graças a Deus. Uma pergunta, o reino de Deus já veio ou ele virá? Já veio. Mas para quem não se converteu, para quem não sabe onde está, ele não veio. Ele virá. Tem muita gente esperando aquilo que há de vir. Tem muita gente não vivendo as promessas, não vivendo a verdade de Deus, porque não se encontrou, porque não se encaixa. Ele vê, mas não enxerga. Ele escuta, mas não ouve. Quando Jesus está aqui, falando com os fariseus, ele não está falando com ninguém que não conhecia a palavra. Eles conheciam até demais, porque eram aqueles que cuidavam das sinagogas, da escolinha judaica. Todos que eram formados passavam pelas suas mãos. Porém, eles esperavam aquele que havia de vir, mas não via que ele já tinha vindo. Quantos de nós estão assim ainda dentro desse corpo, dentro desse lugar, não se sentindo filhos, se sentindo rejeitados por alguma situação, por alguma coisa, não vivendo a plenitude daquilo que Deus tem para nós? Ora, mas o que vem a ser um reino? Por que Deus escolheu chamar para si essa situação de reino? Por que não foi primeiro-ministro? Por que não foi presidente? Por que rei? A monarquia ela é um regime de governo absoluto. Ela é inquestionável. O rei ministra e cuida e governa os três poderes. O rei não permite questionamentos. O rei é aquele que recebe os impostos, que divide, que cuida, que guerreia, que supre os seus súditos em todas as suas situações. A nação que tem um bom rei, ela é uma nação que está suprida. Por isso que o povo de Israel, sem entender o que estava acontecendo, sem saber que já era governado pelo rei dos reis, quis ter um rei copiando as outras nações. Jesus é rei, porque ali em Isaías, quando diz que um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o governo está sobre seus ombros, é porque ele veio para ser Senhor. Ele não veio para dividir a sua glória, ele não veio para dividir a sua honra, ele veio para governar. O problema é que dentro desse governo nós temos outros dois. Nós temos o governo do inimigo e nós temos o governo do homem. O governo do inimigo está aí. Quem não serve a Deus, serve a ele. Mas tem gente que nem Deus consegue, nem o diabo pode. De tão duro que é, de tão complicado que é, vive pelas suas vontades, as suas emoções são o que governam a sua vida, as suas vontades são inquestionáveis. É aquele mimado bicudo que se você não dá chupeta ou TT na hora certa, ele vive chorando. Deus para ele não é um Deus, é um gênio da lâmpada, que ele esfrega a hora que quer e tem que resolver os seus problemas. Qual o governo que está imperando nas nossas vidas? Jesus tem sido Senhor sobre a sua vida? Jesus tem sido Rei sobre a sua vida? Ou será que ainda nós estamos guardando algo, escondendo algo, que não queremos que Jesus toque? Mas o que é o reino de Deus? O que vem a ser esse reino? O reino de Deus
É aquilo que as parábolas dizem. É alguém que encontrou um campo e vendeu tudo que tinha para comprar aquele campo. O reino de Deus é igual àquele que colecionava pérolas e achou uma pérola linda, tremenda, grande, e vendeu tudo o que tinha para comprar aquela pérola. Para entrar no reino de Deus, é preciso desfazer de tudo o que a gente tem para poder fazer parte desse reino. É preciso arrependimento. É preciso desfazer de nossas carnalidades. Mas arrependimento não é só descobrir que tem um sentimento de culpa, que tem algo de errado e abrir mão daquilo. É reconhecer as misérias que temos. É ir nas nossas misérias, no profundo, no oculto, naquilo que só nós e Deus sabemos. E se converter. E mudar o caminho. E mudar a história. E sozinho também não dá. É preciso muito de Deus. E é preciso muito de irmãos, porque precisamos de Deus, mas precisamos de gente. Sem boas companhias, sem bons instrutores, sem bons mestres, sem bons discipuladores, a gente também derrapa. É preciso de uma caminhada com Deus. É preciso de um comprometimento com Deus. É preciso entender que esse Deus mandou Jesus, Ele deu a vida por você. E se não for assim, a gente não entende. A gente não entende que Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus Cristo para nós. Agora olha para mim e para você. A gente merece tudo isso? A gente não merece nada. Mas o amor de Deus nos deu tudo isso. E a gente não consegue compreender, porque vivemos pelos nossos desesperos, pelas nossas angústias. Eu dizia lá que nós temos um tempo aí de 24 horas que nós não conseguimos controlar. Nós não conseguimos gerenciar nossa semana. Nós não conseguimos gerenciar nossa manhã. Sempre aparece algo, a gente fica perdido. Por quê? Porque isso é o nosso Cronos. O Cronos tem 24 horas por dia, 7 dias por semana, invariavelmente 30 dias por mês, 365 por ano, e a gente não consegue administrar isso. Então, como servir a Deus? Ora, a gente quer que Deus entre no Cronos. A gente quer que Deus faça o que a gente precisa fazer. A gente quer que Deus faça, e faça não agora, ontem. A gente quer que a bênção venha e resolva. Mas Deus faz o sobrenatural. O natural é para você. Tem coisas que Deus não vai fazer. Porque somos nós que precisamos mudar. Somos nós que precisamos entender. Ele deixou a palavra e nós não lemos a palavra. Ela fica aberta no Salmo 91, no 23. Tem muito mais do que isso. É bênção, mas tem muito mais do que isso. Agora, como que eu consigo vislumbrar outras coisas maiores? Se eu vivo o reino, se eu tenho Jesus como meu Senhor, se Ele domina os meus sentimentos, minhas emoções, minhas vontades, e eu sei que junto com Ele, alinhado a Ele, as vontades que eu tenho, se estiverem de acordo com a dele, vão acontecer, eu preciso sair desse tempo de Cronos, dessa limitação, e passar a viver um tempo especial, um tempo maior com Deus, que é o Kairos, o tempo perfeito de Deus. No tempo perfeito de Deus, aquele que era o mesmo ontem, hoje, sempre, Gênesis 1 e Apocalipse 22 estão na mesma linha, no mesmo momento que ele transita pelo tempo. Só há uma maneira do homem transitar nesse tempo fora da fé, sendo o super-homem, o The Flash ou De Volta para o Futuro. São os únicos que caminham na velocidade da luz. E quando nós queremos fazer isso, nós temos que ser criança no mau sentido do termo. E tem muito criança que não consegue enxergar aquilo que Deus tem. Aí vive no mundo de sonhos. E no mundo dos sonhos a gente se machuca.
Mas quando a gente tem fé suficiente para entrar no Kairós, eu trago o céu para a terra, eu vejo a minha enfermidade curada, eu vejo a porta aberta. Eu vejo aquilo que os olhos de muitos não contemplam, porque pela fé tudo é possível ao que crê. Mas se nós nos limitarmos ao nosso reino, as nossas vontades, eu não vamos ver nada. Ora, a palavra de Deus não diz que nós somos curados quando estamos com Ele? Diz. Não diz que nós somos abençoados quando estamos com Ele? Sim. Então por que viver um tempo de limitação? Eu posso ser curado sem estar curado, salvo. Porque tem muita gente curada que vai para o inferno, porque recebeu a cura de uma enfermidade, não a cura da alma, não a cura para a vida. O que nós estamos buscando? Um tempo ou uma eternidade? O que nós estamos querendo? Um Deus que realize, que cuide dos nossos problemas, ou um Deus que pastoreia a nossa vida? O que nós estamos precisando? Aí, quando a gente olha para a miséria da igreja no Brasil, e eu não quero falar mal de líder, não, porque nós também somos. Nós podemos não cometer os mesmos erros, mas nós temos os nossos também. Porque, para a glória de Deus, somos homens. Mas quando nós vemos a palavra de Deus sendo arrancada da vida das pessoas, e as pessoas movidas por vida de líderes, ou seja, elas não têm o Senhor, ela tem líderes que ocupam o lugar de Deus. Para onde vão essas pessoas? E nós podemos cair na mesma idolatria se olharmos os nossos líderes como aqueles que vão resolver os nossos problemas e não Deus. Fica para nós hoje, para a gente meditar, para a gente pensar. Nós temos que trazer Jesus para a nossa vida, para que Ele seja Rei, para que Ele seja Deus, para que Ele determine qual será o nosso passo. Como diz Tiago, faça isso ou faça aquilo, pergunte, isso é a vontade de Deus para a minha vida? Porque todas as vezes que quebramos a cara, é porque não perguntamos para Deus e saímos fazendo tudo do nosso jeito. As motivações podem até serem boas, mas sem Deus. Vai ser obra de um homem. Vai ser fruto de nossas mãos e não fruto das mãos de Deus. Nós temos ensinado isso lá. E por muito tempo, quando comecei no ministério, eu queria ter uma igreja grande, mais de 1.000 pessoas. Eu queria pregar e que as pessoas chorassem. Eu queria erguer as mãos e que elas fossem curadas. Que os demônios saíssem. Eu queria descer do altar e que as pessoas batessem no meu ombro e dissessem, que palavra. E no alto da humildade, eu dissesse, toda honra, toda glória sejam dadas a Jesus. Até que eu li um livro chamado O Impostor que Vive em Mim, de Brennan Manning. E eu vi que eu era esse cara aí. Comecei a me quebrar sozinho. Até que Deus enviou o Fonseca Adriano para mim. E eu vi que eu podia ter ombro para chorar. Que eu podia ter amigos. Porque eu fui ensinado que todos os pastores eram meus adversários. E que eles lutariam para roubar de mim as ovelhas. Então eu tinha que cuidar delas com um cajado e chegou perto, pau na orelha. E quando elas iam embora, eu sofria. Falei, mas tenha vida! Aí um dia o Fonseca falou, rapaz, 1 Pedro 5, as ovelhas são do Senhor. Falei, não, é minha, rapaz, que negócio é esse? Fui eu que gerei. Não. E aí nós estamos aprendendo. E hoje, nunca vai estar do jeito que eu quero. Glória a Deus por isso. Porque eu não tenho controle de nada. Mas estando no controle de Deus, estou aqui para viver. Sonhos
Se o Martin Luther King teve, eu também tenho os meus. Mas divido tudo com Deus. Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que temos, nós damos. Se hoje, no nome de Jesus, como nosso irmão aqui já disse, se você precisa de uma porta aberta, eu creio no nome de Jesus que essa porta abre hoje. Porque Deus é poderoso para isso. Se você entrou aqui precisando de uma cura, essa cura acontece hoje. Se você precisa de uma restauração no seu lar, ela acontece hoje. Não que eu vá determinar a Deus que eu não posso fazer isso, e isso vai acontecer. Mas se eu pedir com fé, no nome de Jesus, tudo que eu pedi, a palavra me diz que vai acontecer. Então eu creio, eu gero o meu milagre no Kairos. E se você crê, todos os dias, nesse Rei, nesse Cristo, nesse Deus que deu a vida por você, e um preço alto, preço de sangue, que nem cheque especial, nem Mastercard pode pagar. Você vai ver que é bênção pura e sem medida. Quero te convidar a exercitar a tua fé junto comigo. Se você puder fazer isso, faça isso lá. Coloque-se de pé, vamos orar. Ainda lá, nós dependemos muito do templo. Estamos mudando isso, mas é difícil demais. E às vezes, para quebrar aquela liturgia engessada que algumas pessoas têm, eu lembro das florestas de reflorestamento. Vocês já viram como que é isso? Quando o homem faz a floresta bonita, um do lado da outra, retinho. Aí eu olho que Deus sabe, parece uma bagunça só, né? Aí eu falo, mas Deus é bagunceiro mesmo. Eu falo, gente, sai do teu lugar, em nome de Jesus, dá a mão para o teu irmão, vamos orar. Vamos fazer esse troço virar uma igreja. Aí eles vão, aí, antigamente, quando eu falava, vamos sair do lugar, vamos abraçar o irmão. Aí tinha uns que saíam para o banheiro, agora já coloquei um segurança ali. Aí quando o cara quer ir para o banheiro, não vai mais. Ele é obrigado a abraçar. Primeiro, quando a vontade ele vai exercitando, depois ele aprende. É assim. Vocês não têm ideia. Eu mandei o Adriano embora da minha casa umas 10 vezes. Sério mesmo. Um dia ele foi lá, eu estava numa crise financeira, preciso contar essa. Salão caro para chuchu, a gente sem recurso. O Adriano vira para mim e fala assim, rapaz, entrega o salão. Eu falei, rapaz, vou entregar você para os verdugos. Esse salão eu não entrego. Você está ficando louco, Adriano? Se entregar o salão, como que fica a igreja, rapaz? Wagner, não, a igreja não é isso. Então, até que eu não entenda, fica no óleo aí. Adriano ficou no óleo por 2 anos. Quando foi um dia, 1h da manhã, toca a minha campanha, eu falei, morreu alguém. Que de madrugada eu estou acompanhando, morreu alguém. Adriano na porta, chorando. Wagner, não, me deixa entrar. Parecia Jesus na igreja de Laodiceia. Eu falei, pode entrar, meu irmão, entra aí. Rapaz, eu vim dizer que eu te amo. E eu com aquele coração duro, ele mandou entregar o tempo, ele fala que me ama, que eu ama nada. Eu falei, mas entra aí. Aí ele falou assim, posso te abraçar? Eu falei, pode. Posso te beijar? Eu falei, pode. Aí abraçou e beijou, filho, o coração derrete. Aí você não me entendeu nada. Eu falei, não entendi mesmo. Eu só queria cuidar de você. A estrutura, a instituição está te matando. Não foi a casa de oração que te chamou. Foi Jesus que te chamou. Eu precisava te falar isso. Sei que ele saiu de casa quase 4h da manhã. Eu falei, eu vou avaliar, te procura. Fiquei ainda mais 15 dias avaliando. Fui na casa dele. Aí quem abraçou ele, quem beijou ele fui eu. Eu falei, não quero outra coisa, não sei isso, Adriano. Deus falou comigo. Que Deus fale com você também. Porque não basta só estar aqui, ó. Se ele não estiver aqui, ó.
Não tem aqui quem sabe mais e quem sabe menos. O que já estava e o que chegou hoje tem o mesmo valor. Pega na mão do teu irmão. Senhor Deus e Pai, é no nome de Jesus que nós estamos aqui. Teu povo reunido aqui no Rio de Janeiro, Senhor. Que alegria de estar aqui. Como é gostoso quando nós nos sentimos parte do corpo. E não aí um amputado, jogado, sem uso. Senhor, visita os corações desse povo. Seja lá quais são os anseios, quais forem eles. Sejam lá as emoções que o Senhor precisa tratar. Sejam as necessidades, os agradecimentos. Senhor, em nome de Jesus, põe a tua mão sobre nós. E arruma a casa, Deus. Às vezes nós estamos tentando, e não conseguimos nada. Porque ainda temos as coisas sob os nossos controles. Mas, Senhor, arranca de nós, toca em nós, faça com que sejamos servos, filhos, amigos, mas não escravos do inimigo, do pecado, como éramos outrora. E se os nossos pés quiserem voltar para lá, Deus, não permita isso, porque os nossos olhos são altivos, são rápidos demais. A nossa língua, Pai, é uma flecha certeira que às vezes machuca tanta gente. Mas nós não podemos ser mais assim. Então, Pai, em nome de Jesus, na manhã de hoje, nos cura, nos liberta de nós, nos liberta do inimigo e faça com que venhamos cumprir somente a Tua vontade. Eu quero orar por essa liderança aqui, Senhor. Pedir pelo Cidinho, pela Solange, por aqueles que estão sob a sua cobertura, sob a cobertura do Senhor. Te pedir pelo Franco, pelo Fonseca lá em São Paulo, Adriano, as nossas coberturas. Deus nos dá um tempo de paz, um tempo de entendimento, um tempo de graça. Que não haja no meio da tua igreja desavença. Nós sabemos que tem, mas que não haja. Que haja paz, que haja humildade reinando. Senhor, em nome de Jesus, quebra nós. Nos leva lá para a sala do oleiro. Bate nesse barro, tira o ar. Molda, faz de novo. Porque nós não queremos ser os mesmos, Senhor. Cuida do teu povo. Derrama a tua graça. O teu amor. Nós também não queremos ser legalistas e empurrar as coisas goela abaixo. Mas que o teu amor, que a tua graça, que a tua paz seja estabelecida no meio de nós. Pai, muito obrigado por estar aqui, porque o Senhor não falou com eles. Porque o Senhor falou comigo, Deus. Obrigado porque eu vou levar todo esse povo comigo, Pai. Cada um deles aqui. O cuidado, o carinho, a cobertura deles, a paternidade deles comigo. Obrigado, Deus, por não sermos órfãos no Teu reino. Obrigado pelos olhares de cuidado. Obrigado. Então agora, Pai, como crianças, abraça-nos, Deus. Abraça-nos, Pai. E cuida de nós. Em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir. Essas mãos, olha para elas assim, ó. Elas têm poder para curar. Quantas pessoas que às vezes não recebem um abraço, já parou para pensar nisso? Um abraço que cura. Outro dia eu estava passando na avenida lá, tinha uma menina com cartaz assim, ó. Me dá um abraço. E eu estava dentro do carro, me deu vontade de parar, não consegui. Aí só fiz assim para ela, assim, buzinei. Abracei ela. Se você puder curar alguém aí, vira para o lado e dá um abraço. Faz isso que é de Deus.